E bem-vindos a mais uma edição de Buscadores do Sobrenatural. Você está agora em uma das casas mais assombradas do mundo. Permita-me mostrar a vocês o quarto de Halloween de Ed e Lorraine Warren. Aqui você vê alguns dos artefatos, algumas das coleções que Ed reuniu ao longo dos anos. Alguns crânios antigos, coisas da antiga e histórica Escócia. E vamos dar a volta por aqui e olhar para mais alguns objetos de Halloween. Há muitas coleções que Ed adquiriu ao longo dos anos de pessoas que generosamente lhe deram presentes em seu aniversário, em casas assombradas e de pessoas que simplesmente sabiam que Ed era um aficionado por Halloween. Enquanto caminhamos por aqui, você pode ver a mais recente, que é uma grande figura de monstro que ele ganhou no aniversário de 70 anos de Ed, ou melhor, no seu 70º aniversário. E aqui está um cartão de aniversário gigante que foi oferecido a ele em seu 70º aniversário, no dia 7 de setembro. Mas este é um cômodo divertido. Senhoras e senhores, como eu disse antes, sejam bem-vindos. Meu nome é Tony Sparrow. Agora vamos entrar no corredor assombrado, talvez adentrando a parte mais horripilante de qualquer área ou de qualquer quilômetro quadrado de qualquer parte deste mundo. Então venham comigo e vamos atravessar o corredor assombrado. Eu nunca faria isso se fosse depois das 9 da noite. Por aqui, Rob. Como você pode ver aqui, parece quase uma masmorra. À medida que avançamos lentamente por este corredor assombrado e sombrio, parece o cão dos Baskervilles. Muitas das pinturas do Ed estão penduradas na parede, que ele fez ao longo de seus 40 e poucos anos de pintura. Agora estamos entrando provavelmente na parte mais horripilante, bem aqui. Este é o Museu do Ocultismo, talvez a área mais assombrada. Eu consideraria essa a área mais assombrada do mundo. Mais de 45 anos de coleções de bonecos de voodoo, objetos de práticas ocultas, objetos de rituais satânicos, objetos de bruxaria. Eu diria, com toda a cautela aos espectadores, que não é um lugar onde você gostaria de ficar à noite. Não é um lugar onde você gostaria de ficar por muito tempo. Vamos fazer o tour antes das 9 horas. Então está tudo pronto. Entre 21 horas e 18 horas, na verdade, entre 21 horas e 6 horas da manhã, as coisas realmente ficam ruins. Mas eu considero esta, de facto, a área mais assombrada do mundo enquanto nós entramos neste local. Certo, aqui estamos nós. E talvez a área mais assombrada do mundo. É isso que eu diria. Eu diria que é uma das áreas mais assombradas por causa das muitas coisas aqui, Tony, que vêm de todas as partes do mundo. Europa, Ásia, América, Canadá, México. Esta é uma coleção de itens sobre o ocultismo que foram usados em experiências diabólicas por muitos tipos diferentes de pessoas envolvidas com magia negra, feitiçaria, bruxaria e assim por diante. Então, todas essas coisas você consideraria malignas, Ed? Com certeza. Na verdade, este não é um edifício onde você deva ficar depois das 21 horas. Das 9 às 6 são as horas psíquicas. Esta não é uma sala de Halloween. Isto é real? Ok. Muitos dos objetos nesta sala aqui tiveram efeitos terríveis nas pessoas. Pessoas foram mutiladas e mortas. As pessoas acabaram em instituições mentais por causa de muitas coisas que... Bem aqui neste prédio você tem os bonecos de voodoo, tem a boneca Wagniane, que foi responsável pela morte de um jovem que entrou aqui uma vez e desafiou a boneca a fazer. Agora está pior do que naquela época. Houve um detetive que quase foi morto bem nesta sala onde estamos e um padre... Quando filmamos esta sala pela primeira vez, acho que o Rob estava na bruxa. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, esse é um manequim da Hannah Kra, nossa bruxa local, que morreu em 1845. Muitos dos fazendeiros da Cross Hill Road, que fica a talvez uns 400 metros daqui, passavam por lá de manhã e ela se sentava em uma grande pedra e dizia para eles: se você não trouxer uma torta para mim amanhã de manhã, ou uma dúzia de ovos, ou uma galinha, eu vou te amaldiçoar. Esses caras tinham tanto medo que comiam aquela galinha ou aquela torta. E os índios desta área ficaram tão assustados que foram embora.
Dizem também que ela assassinou o marido, Joseph Hubby. Ele era um oficial local, acho que é assim que você chama isso. Conste. Sim, milícia. Milícia, é isso. Certo, para a direita. Vejo que há um espelho. Pode. Você pode me falar sobre esse espelho? Este é um espelho mágico que um cavalheiro usou em Nova Jersey para conjurar espíritos. Esse espelho, como sabemos, é um reflexo de espíritos, fantasmas, aparições, demônios, diabos. Podem refletir suas imagens em uma superfície brilhante com muita facilidade. Isto foi usado somente para esse propósito. O homem que fez a conjuração, infelizmente, hoje está na instituição do metal. Uau. Ok. Por que não passamos por aqui? Que tal? Esse órgão aqui, essa é uma peça interessante. Isso aconteceu na casa mais mal assombrada de toda a Nova Inglaterra, que era Stratford, Connecticut. E eles chamaram isso de Stratford Wrappings. Era tão famoso, Tony, que em 1850 eles tinham uma carruagem na delegacia de polícia de Bridport ou na estação ferroviária. E levava pessoas até Stratford para ver essas assombrações que aconteciam na casa do reverendo Phelps. Esta é uma pintura que eu fiz dela, aqui embaixo. E Hannah Crana, a bruxa, e outra bruxa chamada Goody Bass Bassett estavam muito envolvidas com magia negra naquela época. Na verdade, Goody Bassett foi enforcada perto da antiga estação ferroviária por suas práticas de bruxaria. Mas esse órgão ficou naquela casa por muitos anos. Um cavalheiro o comprou, ele coletou órgãos. Mas quando ele começou a tocar sozinho, ele quis se livrar dele. E ele me ligou e me disse de onde veio e que gostaria de se livrar dele. Então eu aceitei. E ouvimos esse órgão tocar 3 vezes. Seus sons subindo pelo corredor até nosso quarto de Halloween. Subindo as escadas e chegando até nosso quarto. Uau, isso é incrível. Eu queria destacar isso. Essas estátuas ou bonecos de voodoo. Estes são bonecos de fertilidade da África. Aqui você vê aquele que está coberto de sangue humano. E há 7 deles que foram roubados de um feiticeiro. Você não deve roubar coisas de feiticeiros. Nunca. Agora o homem que os roubou morreu de uma morte terrível. O homem para quem ele os enviou, que morava em Bridgeport, Connecticut, ele e sua esposa sofreram por 2 anos e finalmente morreram. Você não rouba coisas de quais médicos? Eu diria que não. Por que não vamos por aqui? Mas enquanto estamos indo nessa direção, bem aqui, vejo este livro aqui. Este livro diz Livro das Sombras. Nacon. Você pode me dizer o que é isso? Sim, esse é um dos livros das sombras originais que foram escritos na época medieval e este aqui foi traduzido para o inglês. A simples leitura desse livro teve resultados terríveis para muitas pessoas. Este não é um livro que alguém deva comprar, um livro das sombras. Ela aborda encantamentos de demônios e diabos e rituais. Mas, isso significa alguma coisa aqui? Tudo bem. Você percebe que há uma máscara aqui. É uma máscara típica de Halloween. Certo? Mas o problema é que muitas pessoas compram essas máscaras e as usam em magia negra. Este foi colocado na cabeça de uma pessoa. Eles olharam para um espelho, eles tiraram a máscara e se visualizaram assim. Eles criaram uma manifestação física de uma tulpa. Isso não é incrível? Isso aqui me assusta. Este aqui, Ed. A boneca com a ponta esfarrapada. Sim, essa é provavelmente a pior coisa que temos em todo este museu. A boneca Anne esfarrapada foi dada a uma enfermeira em 1970 por sua mãe, como presente de Natal. Mas como a maioria das garotas, mesmo aos 28 anos, ela levava a cama de $1 com ela, a enrolava e ia dormir. Eu faço o mesmo com um travesseiro. Mas então ela começou a levá-lo para o canto do café da manhã, onde os braços uma manhã foram para a mesa. Ela morava com outra enfermeira e dividiam as despesas que ficava a 4 quarteirões do Hospital Hartford. Certo. Naquele momento eles contaram às meninas sobre o incidente. E um deles disse, conheço um médium. Então eles fizeram um sun naquela noite. Esse foi o começo de muitas sessões com essa boneca. Elas chegavam em casa à noite e a mulher havia lhes dito, a médium, que havia o espírito de uma criança de 6 anos na boneca chamada Annabelle, que tinha sido morta do lado de fora do prédio delas em um acidente de carro. Bem, realmente existiu uma criança assim, mas Deus não permite que o espírito de uma criança entre em uma boneca. Aquilo era um diabo, um demônio dentro da boneca, que estava se passando pelo espírito de uma criança. Bem, elas tratavam a boneca como se fosse uma criança. Elas compraram roupas de diferentes
tipos de pulseiras e outras coisas para ela. Simplesmente tratavam como se fosse uma menininha. Elas a levavam para passear. Mas então começaram a ficar assustadas quando coisas começaram a acontecer na casa. Sons, batidas, pancadas, sussurros. E elas diziam, Annabelle deve querer outra sessão espírita. Então faziam a sessão, indo cada vez mais fundo por aquele caminho sem volta. Então eles pegavam a boneca e a colocavam no quarto, na cama, e a deixavam lá. Eles chegavam em casa depois da meia-noite e encontravam duas meninas. Abra a porta. Esta boneca ficaria em pé. Eles esperam. Agora, a boneca não fica em pé. Você pode ver que ele tem pernas muito frágeis, mas eu já o vi ficar em pé. Agora, essas são todas as manifestações de infestação diabólica que procuramos. Bem, com o passar do tempo, um dos noivos de uma das garotas disse, se livre da boneca. Queime, jogue fora. Ele queria se livrar daquela boneca. Ele adormeceu em um sábado à tarde e a boneca foi colocada bem na frente dele, em um sofá. E as garotas estavam brincando, dizendo, agora, Annabelle, você nos ajuda a limpar. Como se fosse uma criança pequena. De repente, ele acordou assustado. Ele estava suando. Ele disse, meu Deus, que pesadelo eu acabei de ter. Eu sonhei que a Annabelle estava me estrangulando. E ele tinha marcas no pescoço. Será que foi psicossomático? Bem, ele foi até a boneca, ele a pegou, olhou para ela e a jogou do outro lado da sala. Você não passa de uma boneca de pano. Você não conseguiria machucar ninguém com isso. 7 cortes apareceram em seu corpo, 4 no peito e 3 no estômago. O sangue atravessou a camisa dele. Agora todos estavam assustados. Coisas estavam voando pela sala. Eles ligaram para o cônego episcopal em Hartford. Ele ligou para o padre Richard Nolan. O padre Nolan nos chamou. Nós fomos até a casa. O exorcismo foi realizado imediatamente na casa e sobre as pessoas. Levei a boneca de volta para minha casa aqui, onde está no museu. Agora, houve um tempo em que eu a deixava apenas sentada em uma cadeira. Mas um padre veio aqui um dia e disse, Ed, essa boneca supostamente está infestada por demônios. Ele pegou a boneca e a jogou do outro lado da sala. Exatamente como o jovem na casa. Deus é mais poderoso que o diabo. Eu disse, sim, padre, o senhor está certo. Deus é mais poderoso que o diabo, mas nenhum padre é nenhum homem. No caminho de casa, em um carro novinho na Route 84. O carro saiu do controle e quase bateu de frente com um caminhão-reboque. O carro foi destruído e o padre quase morreu. A última coisa de que ele se lembra de ver foi aquela boneca. Um detetive de homicídios com quem Lorraine e eu estávamos trabalhando. Por que eles viram o museu? Trabalhamos em muitos casos em que crianças são assassinadas ou algo do tipo. E ele desceu, olhou tudo ao redor. Ele disse, sabe, Ed, de todas as coisas aqui, não consigo tirar os olhos daquela boneca. Naquela época, ela ainda estava em uma cadeira. O telefone tocou. Eu disse, já volto. Não toque em nada nesta sala. Tudo aqui dentro é profano, não abençoado. O oposto do que você encontraria em uma igreja. Bem, eu nem fiquei lá em cima conversando por 10 minutos. Eu vi ele subindo as escadas. Ele teve que passar pelo corredor até a sala de Halloween e subir até a cozinha. Esse homem era enorme. Ele tinha cerca de 1,90 m, 115 quilos. Acostumado a ver cenas horríveis, ele estava suando, não conseguia falar, ele estava tremendo. Achei que ele tinha um ataque cardíaco. Pedi que sentasse e chamaria a ambulância. Ele disse, Ed, não é isso? Perguntei. O que era? Eu não quero falar sobre isso. Foi isso que ele disse. Eu não quero falar sobre isso, mas às vezes os policiais são um pouco machões, sabe como é. E a Lorraine entrou e ele olhou para a Lorraine. E acho que ele achou mais fácil conversar com uma mulher do que com um homem. Ele disse, eu vou contar para ela, mas não quero que ela nunca mais fale sobre isso. Bem, ela não precisou. A boneca estava sentada em uma cadeira em um canto deste cômodo. Quando entrei, a boneca estava em outro canto, no chão. Tudo tinha sido derrubado como se ele tivesse feito isso. Houve uma luta terrível aqui. Houve uma luta terrível. Esse homem pegou aquela boneca. Essa aura se misturou com a aura daquela boneca. E algo tão terrível aconteceu que ele pediu demissão do departamento de polícia 3 meses depois e se mudou para a Califórnia. É isso mesmo? Um jovem entrou aqui um dia com um grupo de estudantes universitários. E depois que contei a ele sobre a boneca e muitas outras coisas, ele veio até aqui. Eu estava parado no outro canto. Ele começou a bater neste vidro e disse, eu não acredito em nada disso, é tudo uma grande besteira. Ele disse, se essa boneca pode fazer algo, que faça algo comigo, me faça um corte. Eu coloquei para fora do prédio. Ele estava em uma motocicleta. 3 horas depois ele estava morto.
A garota com quem ele estava disse que ele estava rindo da boneca quando a motocicleta, assim como o carro, perdeu o controle, bateu em uma árvore e o matou instantaneamente. A menina ficou no hospital por mais de 1 ano. Você nunca desafia demônios? Mexer com o diabo, isso é certo. Ok. O que são essas coisas? Aqui, Tony, temos uma bruxa da Nova Inglaterra que fica ali no globo. Isso é magia miariaia. Ela é esculpida na imagem da vítima. Ambas as bonecas têm mais de 100 anos. E carne de porco é enrolada ao redor dela. Ela tem as roupas da vítima e madeira que provavelmente foi retirada de algo que a vítima usava todos os dias, como uma cadeira ou algo feito à sua imagem. E à medida que a carne de porco apodrecia, enquanto essa boneca ficava pendurada em uma árvore perto do quarto dela, a vítima ficava doente e morria. Ao lado está a boneca voodoo mágica congolesa que vem das nações negras do nosso mundo. Você pode ver o cabelo humano da vítima no topo, as roupas e até mesmo recortes femininos nos pés. E isto, claro, é o bududu. Bonecas que são usadas com alfinetes de cores diferentes. Então, uma é europeia e a outra é africana. Certo, o que mais? Aqui nós temos um número. Bem, temos aqui a foto dessa jovem noiva. Isso é muito interessante. Um casal comprou a foto e queria mobiliar a casa toda em estilo vitoriano, porque era uma casa vitoriana antiga. Eles brincaram dizendo que era a tia Matilda, mas cerca de 2 semanas depois de pendurarem a foto, Matilda começou a visitá-los. E eles acharam melhor encerrar por ali. Eles me ligaram e trouxeram a foto para cá. Mas o que está atrás de você aqui, Tony, esse ídolo, sim. O que é? Um ídolo satânico. Isso é perigoso, quero esbarre naquilo. Cerca de 2 metros, 2,10 metros. Alto, eu acho. Isso foi encontrado na região de Sandy Hook, perto de Newtown. Um caçador encontrou, um caçador jovem, e pertencia a um grupo de satanistas, um grupo poderoso nesta área. E esse jovem quase foi morto 3 vezes por revelar onde esse ídolo estava. Ele estava em uma gruta de pedras onde vários sacrifícios de animais haviam ocorrido. Às vezes poderia até ter havido sacrifício humano, mas nós o trouxemos de volta para o museu. Nós avisamos a polícia sobre isso. Podemos dar a volta aqui por causa disso? Sim, podemos. E Lorraine, um dia, logo depois que pegamos o ídolo, foi arremessada a 7 metros pelo ar. Ela ficou em estado catatônico por 3 dias. Então esse grupo era extremamente poderoso. Ok, talvez neste canto. E o tigre? Pele de tigre? Sim. O tigre que você vê aqui em 1933 desempenhou um papel no que chamamos de licantropia, muito parecido com um lobisomem. Agora, como um antropólogo, um mágico, um mago negro, entraria em um sono catatônico profundo. Seu corpo astral deixaria seu corpo físico e possuiria o corpo desse tigre. Perto de Banal, na Índia, em 1933, esse tigre matou inúmeras pessoas. E nós sabemos que foi porque ele estava possuído por um licantropista. Isso é incrível, Ed. Sim. E aqui nessas prateleiras aqui está... Todas essas coisas que você vê nas prateleiras foram trazidas da Inglaterra, da Europa, castelos assombrados, áreas assombradas que nós visitamos, todas as ilhas. Você vê isso por aqui, parece queimado. Estão todos queimados, essas fotos, vidros e assim por diante. Esses estavam em uma casa assombrada, a casa dos Donovan. Chamas começavam a sair das molduras de metal, do vidro. A piche voava da parede. Você vê os doiles bem ali, doiles brancos. E repare que há marcas de queimadura neles. Fumaça começava a sair deles. Sim. E eles atiravam através da sala. Certo, Ed, como? Você vê um crânio com o pentagrama satânico. Não, o de baixo, Tony. Bem aqui. É isso. Aquilo era um crânio que foi roubado. Infelizmente, não sabemos onde o crânio humano foi encontrado, mas os satanistas o usavam para seus rituais de magia negra. Por que você não vai por aqui, Ed? Tudo bem. Siga-nos por aqui. Você pode apenas recuar aqui. Eu sei que tem algumas coisas que deixei passar aqui. Vindo por essa área aqui, Ed. Bem, deveríamos falar sobre nossa Dama de Branco aqui. Ah, sim. Uma réplica da nossa Dama de Branco aqui, que era muito famosa em Easton e Monroe. E nós mandamos fazer isso. Ela costuma ser vista, às vezes, com uma criança pequena caminhando pela Rota 59. Na verdade, eu a filmei no cemitério da União. Mas houve muitas testemunhas que a viram no cemitério na Rota 59. E até no cemitério da Stephanie.
Um policial e um bombeiro a agrediram uma noite. Foi um impacto sólido. Certo. Você filmou isso há quantos anos? 1990, Tony. É uma experiência e tanto. Isto aqui É uma maldição da morte que foi lançada sobre uma jovem que tinha acabado de se casar e ela morreu 2 semanas depois. o que é? Como você chama isso? Chamar Uma maldição da morte Mia. Maia. O que acontece é que um mago ou uma feiticeira pode projetar a hipnose telepática. A menina estava dirigindo, ela estava com outra jovem. Algumas semanas depois de se casar, ela de repente gritou: "Um veado caiu no chão", girou o volante, bateu em uma árvore e morreu. Não havia nenhum veado, mas a imagem telepática de um veado foi criada para que a garota colidisse com aquela árvore. O que é aquilo ali, Ed? Isso vem do voo 401. Esse foi o voo que caiu nos Everglades? Sim, nos Everglades da Flórida. E Dom Repo, um navegador, logo começou a aparecer em aviões que tinham peças retiradas daquele avião. Eu tenho muitas partes disso, mas eles tinham a voz dele na caixa preta do voo. Gravador de voo, comissária de bordo, pilotos conversaram com esse homem, conversaram com o espírito dele no avião. Tudo isso está registrado oficialmente. Essas peças foram trazidas aqui por alguns estudantes universitários que as pegaram nos Everglades. Logo depois tivemos uma visita de Dom Repo bem aqui na nossa garagem. Sério, 2 pessoas o viram parado ali fora. Sim, ele estava com seu uniforme, uma capa de chuva. Naquele dia estava chovendo e ele usava seu chapéu. Agora, Dom Repo, muita gente não sabe, nasceu em Breezebog, Connecticut, e a esposa dele morava do outro lado da rua de mim, na Jane Street, numa casa mal assombrada onde eu morava. Não é incrível? E quando descobri que era Alice Norco, fiquei realmente chocado. Esse objeto feio. O que é isso? Certo, temos um pequeno lobisomem aqui. Isto, novamente, é um item típico de Halloween que você pode comprar em quase qualquer loja. Mas, mais uma vez, as pessoas pegam algo assim e tentam criar um duplo a upar. E, infelizmente, às vezes elas conseguem fazer isso. Na verdade, 6 delas tentaram criar este modelo desta cabeça que estava neste caixão aqui. Mas um vampiro, certa vez, dormiu lá e eles não criaram a boneca, mas sim uma monstruosidade. Eles quase mataram os 6. Aquele caixão, você disse um vampiro? Sério? Um jovem que se via como vampiro e realmente tirava sangue de pessoas, dormiu nesse caixão há cerca de 30 anos. Hoje, ele também está em uma instituição mental e ainda acredita que é um vampiro. Ele é o que chamamos de vampiro humano. Este modelo de dinossauro que você vê aqui parece inofensivo, mas em Brookfield, Connecticut, um menino que ficou possuído pelo diabo tinha acabado de terminá-lo. Ele colocou no chão de casa e a coisa começou a andar em direção à família, que estava toda sentada à mesa da cozinha. E uma voz saiu dele e disse: "Cuidado, todos vocês vão morrer." Isso foi em um caso muito famoso, o diabo em... Lembra em Brookfield, 1982? Você também nota muitas lápides por aqui, Tony. Eu estava pensando sobre isso, porque um deles diz que eu... Túmulo de Sarah A. Judson. E um deles usou Satanás, apenas deixou aquele em nosso. Eles deixaram isso em você percorrer no nosso gramado, tentando nos assustar. Sim, mas eles roubam essas lápides e as usam como altares, especialmente as lápides de crianças. Tem alguma coisa aqui em cima, na prateleira, sobre a qual você queira falar? Sim, você vê uma caixa de prata ali em cima e tem uma pequena estátua de um gato ali, bem ali. Esse é um dos itens de magia negra mais poderosos que temos aqui. O que é isso? Foi usado por um grupo poderoso de magia negra há mais de 50 anos. E a história por trás disso, eu não posso contar aqui porque as pessoas envolvidas ainda estão escondidas. Mas isso foi muito ruim. Foi um caso ruim. Sim, um caso muito ruim. E esta é uma boneca das sombras. Certo, a boneca das sombras é aquela que vem até você nos seus sonhos, em um pesadelo, e realmente pode causar um ataque cardíaco. Um casal jovem a comprou em uma loja de antiguidades e achou que era, você sabe, apenas uma antiguidade. Mas então descobrimos que havia partes de animais, partes de aves e até alguns ossos humanos ali dentro. O que acontecia era que um mago negro tirava uma foto da boneca, enviava para o casal ou para a pessoa contra quem queria realizar algum tipo de magia negra, e eles viam isso. E é o que chamamos de maldição diabólica, que pode atingir essas pessoas em seus sonhos. Ela entra diretamente nos sonhos delas. Existe uma coisa chamada placa do mal. Essa boneca aqui é a mesma coisa que uma prancha do mal.
Quando a imagem é enviada para você, você assume a maldição que a acompanha, mesmo sendo inocente. Ok. Eu notei também que você tem Aquela máscara ali em cima. É alguém que está pendurado ali. certo? Diz perigo. Por favor, não toque. Há uma máscara bem ao lado que veio da Transilvânia e que supostamente é o rosto de um vampiro. Uau. Na verdade, isso é da Transilvânia. Agora eu sei também que quando você traz visitantes para este museu, como nós, a equipe de filmagem e outros, muitos outros que vieram, você sempre diz a eles, e eu sempre me perguntei sobre isso, não toquem em nada nesta sala. Se fizer isso, me avise. Por que você diz isso? O que há de errado? Bem, se alguém tocar em qualquer coisa nesta sala, vai se misturar com a aura daquele objeto, que é muito maligna. Eu então pediria para fecharem os olhos. Eu os visualizaria no que chamamos de luz de Cristo, faria o sinal da cruz sobre eles. Assim, eles não levam nada daqui. Essa é apenas uma precaução que eu sempre tomo. Certo. Então, se você tocar em algo, o que faria? Bem, eu faria a mesma coisa. Lembre-se de que eu tenho que tocar nessas coisas o tempo todo. Acho que tem uma proteção natural no que diz respeito a demônios e espíritos malignos. Uma vez acho que você comentou comigo sobre trazer uma pessoa santa aqui Ah, sim, é um yogi. Na verdade, o que acontece? um yogi é uma pessoa espiritual elevada que tem grande conhecimento de magia, de muitas coisas positivas, e ele realiza um círculo de proteção ao redor das piores coisas que há aqui. Você conhece aquelas cercas elétricas que os cachorros não conseguem atravessar, certo? Bem, é algo muito parecido. As orações não permitem que o mal ultrapasse uma certa área onde as orações foram feitas. E isso confina o mal apenas à boneca, ou seja, qual for o objeto. Agora, você consideraria o Halloween uma das piores épocas para estar num lugar como esse? Bem, sim, eu consideraria que estar neste lugar depois das 9 horas seria muito ruim. Muitas pessoas me perguntam brincando, alguém já invadiu aqui? E eu digo, não, ninguém nunca invadiu, mas eles já saíram. Oh, rapaz, Você está olhando para uma súcubo aqui embaixo. Ok. Esta é uma pintura de uma súcubo ou um íncubo. Com licença, que ataca o súcubo macho? Sim, e ataca o homem física e sexualmente. Foi isso que atacou o Jack Sember em West Piston, Pensilvânia. Súcubo. Certo. Se fosse um íncubo, atacaria a fêmea. Fêmea, entendeu? Bem, eu realmente agradeço muito por nos deixar entrar e dar uma olhada no seu museu. É bem assustador e posso te dizer agora que está chovendo lá fora e já está quase dando 9 horas. Não sei quanto a você. Outro cinegrafista estava um pouco cansado. Acho que está na hora de irmos embora, não acha? E quanto à experiência que tivemos mais cedo? Bem, estávamos começando a filmar. Você quer dizer que bem na hora que o Rob estava vindo até nós para começar a entrevista, todas as luzes se apagaram. Todas as luzes se apagaram sem nenhum tipo de solavanco. Acabei de morrer. E então, 2 minutos depois, ele voltou. Aquilo foi um aviso para sair daqui. Então, acho que são umas 21 horas. Eu acho isso. E nós deveríamos... Deixar. Certo. Para Ed Warren Laren.